Glória a Deus, seja louvado. Então vamos ver aqui Lucas, capítulo 17. Podem continuar sentados. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. O Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Aleluia. Deus achou graça em você. Ele te vê. Às vezes achamos que estamos ali isolados, que Deus não nos vê, mas Ele nos vê. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós começamos aqui com as orações, louvamos, agradecemos o nosso nome do Senhor e foi confirmada a palavra todo o tempo. Nós temos que ser gratos, sempre, sempre. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 17, versículo 11. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus, quando esteve conosco aqui, ele andava por vários lugares. E sempre ele ajudava as pessoas, dava atenção, não fazia acepção de pessoas, poderia ser quem fosse, ele sempre acolhia. Será que nós estamos acolhendo os nossos irmãos? Estamos sendo também como Jesus? Temos que ter o coração de Jesus. Temos que ser como Ele, que acolhe as pessoas. Jesus não julgava por mais pecador que fosse. Todos nós somos, mas Ele não julgava. A pessoa humilde que chegava-se a Ele, sabendo que era pecador, se prostrava aos pés dele, se humilhava, pedia perdão e pedia a cura. Então nós temos que nos humilhar aos pés de Jesus. Se você quer ser curado, se você quer ser libertado, você tem que ir até Jesus. É você que tem que ir. Jesus estava passando. Então quando ele estava passando, que ele precisava ir a Jerusalém, ele teria que passar pelo meio de Samaria e da Galiléia. Então quando ele passava ali, muitos já conheciam, já sabiam dos milagres que ele fazia, que ele realizava. E nessa passagem aqui, ele entrou numa certa aldeia, e aí vieram ao encontro dele 10 leprosos. Então, esses leprosos estavam ali, numa aldeia. Geralmente, os leprosos, eles tinham que ficar afastados de todos, porque era uma doença contagiosa. Era uma doença
que eles tinham que ficar afastados de tudo, da família, da sociedade, não poderia chegar perto, tinha uma certa distância que eles tinham que ficar. E essa doença cometia todos os nervos, a pele. Então começava a cair pedaços deles. E muitos usavam faixas ali no lugar. Então eles não poderiam ficar junto de outras pessoas. Então eles viram que Jesus estava passando. Aí o que eles fizeram? Eles foram ao encontro de Jesus. Eles não perderam a oportunidade e foram até Jesus. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ir ao encontro de Jesus? Jesus está ali esperando. Jesus está esperando ali que você vá, que você o procure e você peça. Então esses leprosos viram uma última chance de poderem ser curados, de poderem ser salvos e libertos daquela doença. Então eles foram atrás de Jesus, eles saíram dali e aí eles pararam de longe. Eles viram Jesus, eles pararam de longe, eles sabiam que não poderia chegar perto. Aí eles gritaram. Então eles podem ter perdido tudo. Eles estavam perdendo a saúde, perderam a família, eles perderam o trabalho porque não poderiam trabalhar, mas a voz eles não perderam. Eles clamaram, eles chamaram a Jesus. As pessoas têm a oportunidade de clamar a Jesus, de orar, de pedir, de agradecer, mas não fazem. Então, eu lembrei de uma amiga minha que é surda. Ela é surda e muda. Nem sempre todos os surdos são mudos, eles podem falar, mas como eles não usam a voz, então eles não têm, né, um sai bem pouquinho. Então você imagina a pessoa a vida inteira não ouvir e não poder falar. Então eles se comunicam por gestos. Então aqui eles tinham voz, eles clamaram, eles viram que Jesus estava passando. Então imagina, e todos eles ali abandonados, e aí eles viram que Jesus vinha. Acho que deve ter comentado com o outro: ai, olha lá Jesus, vamos lá, vamos aproveitar, vamos pedir para que Ele nos cure. Será que você também tem feito isso? Procurado Jesus, ido atrás dele? Não é só na hora da doença que nós temos que procurar Jesus. Mas se você estiver doente, você pode e deve procurar Jesus. Aproveitar. E aí, o que eles fizeram? Eles foram até Jesus, pararam de longe e, levantando a voz, disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele não falou: ah, tem misericórdia de mim. Ele falou: tem misericórdia de nós. Eles estavam unidos, todos eles pedindo e clamando para Jesus. No reino de Deus não tem vez eu isso, eu aquilo. Tem que ser nós. Todos nós aqui unidos. Temos que ficar unidos em oração. Tem gente que gosta, que prefere ficar sozinho, isolado, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não vai na igreja, não procura Deus. Essa pessoa, eu acho que não vive. Como que a pessoa consegue viver isolado e sem ter Jesus na sua vida, sem ter Deus na sua vida, sem poder ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus que vai nos curar, que vai nos libertar. E aí eles aproveitaram e viram que Jesus estava ali no caminho. Eles viram Jesus, clamaram: tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Então Jesus viu, sabia que eles eram leprosos, e falou: ide e mostrai aos sacerdotes.
Porque naquela época, quando eles estavam infectados, estavam doentes, eles não poderiam ficar com as famílias, com ninguém. E se eles ficassem curados, eles teriam que procurar os sacerdotes, para que o sacerdote visse que eles não tinham mais nada e poder fazer com que eles voltassem a viver em família. Então o sacerdote que via. Então foram as regras que foram impostas, que Deus deu a Moisés, que quando a pessoa tivesse alguma mancha, dependendo do tamanho que tivesse a mancha, o jeito que ficasse, eles teriam que ser afastados. Eles ficavam alguns dias até ver se era mesmo ou não. Se não fosse, liberavam para ir para casa, senão eles teriam que ficar afastados, num lugar próprio, lá numa aldeia, só com pessoas assim, infelizmente. E aí, esses leprosos sabiam do que estava acontecendo, que Jesus passou ali, e aí o que eles fizeram? Aconteceu o quê? Indo eles ficaram limpos. Então o que eles fizeram? Eles ouviram Jesus falar: ide procurar o sacerdote. Então eles não ficaram questionando, falando: eu vou lá, mas eu tô leproso, eu não posso ir. Eles não falaram nada. Eles deram meia volta e começaram a ir. Eles foram, eles obedeceram. Jesus falou, eles obedeceram. Muitas vezes o que está precisando na sua vida é obediência. Você tem que obedecer. Deus falou, vai lá, faz. Você tem que fazer. Às vezes a pessoa pede uma cura, Deus manda fazer, ela fica pensando: o que aconteceu com Naamã? Naamã foi procurar, pediu para procurar o profeta Eliseu. E aí Eliseu falou assim: vai lá no rio, se banha 7 vezes, mergulha lá 7 vezes. E aí ele questionou: nossa, mas eu vou lá naquele rio sujo? Aí o servo dele falou assim: ué, mas se ele tivesse pedido para você fazer uma outra coisa, você não ia fazer também? Vai. Então ele teria que obedecer. Era só isso, obedecer, não questionar. Deus falou, vai lá e faz. Para nós, às vezes deve ser estranho o jeito que Deus fala, o caminho que Ele quer que a gente siga, o jeito que Ele quer que nós façamos. Mas se é Deus que falou, tem que ir lá e fazer sem questionar. Aí Naamã resolveu ir, foi, se banhou, mergulhou 7 vezes e ficou curado, ficou limpo. Então ele conseguiu a cura porque ele obedeceu. E aí esses leprosos, enquanto eles estavam indo, eles perceberam que não estavam mais doentes. Então um olhava para o outro e falou assim: nossa, você não tem mais ferida, olha, você não está mais machucado. Eles perdiam às vezes pedaços da orelha, do dedo, o pé. Então no mínimo um olhou para o outro e viu que eles estavam limpos, que eles tinham voltado à forma normal deles. Deus os curou. Deus fez com que eles ficassem limpos de toda aquela impureza, de toda aquela doença. Mas tem muitas pessoas que elas têm lepra, não aqui no físico, mas na alma. Tem muitos leprosos na alma, caídos, podres por dentro, como túmulos, que por fora é bonito, mas por dentro não passam de ossos secos. Precisamos ter mais ânimos quando estamos na casa de Deus, servir a Deus com ânimo, com amor, com vontade. Temos que adorar em espírito e em verdade. Então as pessoas, elas se comportam como se fossem: eu tenho isso, eu tenho aquilo, aparência. Elas vivem muito de aparência. Hoje em dia, as pessoas não estão contentes com a aparência física, começam a fazer tantas plásticas. Tem gente que gasta milhões aí para fazer plástica. Para quê? Às vezes nem precisa. Deus não quer isso.
isso. Deus não se importa com isso. Ele vê o teu coração. Ele quer que você seja limpo por dentro. Por fora, nós temos que cuidar, sim, do nosso corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Temos que cuidar. Só que não precisa ficar se preocupando tanto com a aparência. Porque o principal é a nossa alma. Isso aqui vai morrer, vai acabar. Um dia isso daqui vai lá para baixo da terra e acaba. O que vai ficar é o nosso espírito, que volta para Deus. Para quem for salvo, vai voltar para Deus. Agora, quem não estiver salvo, infelizmente, vai para o lago de fogo. Então, o que eles fizeram? Eles viram que ficaram limpos. Com certeza, ficaram todos felizes. Não é? Aí, eles estavam indo lá para conversar e falar com o sacerdote. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Eram quantos? 10. Quantos que voltaram? 1. Um voltou para agradecer. Só um voltou. Quantos aqui são gratos a Deus? Quantos aqui glorificam a Deus? Você quer ser como aqueles que foram curados apenas, mas não são gratos? Ou você quer ser aquele que além de curado ainda é grato? Nós temos que ser gratos. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus. Está difícil na vida? Tá. Estou tendo aprovações? Tá. Estou com problemas? Estou. Amém. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Minha vida não depende disso. A minha vida depende de Deus. E sou dependente de Deus totalmente. Eu devo a Ele. Se Ele me der saúde, me der condições físicas, eu vou continuar agradecendo a Deus, vou continuar glorificando a Deus, vou continuar vindo para a casa de Deus. É longe, nossa, mas por que você vai lá? Eu vou porque Deus quer que eu esteja lá. Deus me plantou, é aqui que eu vou ficar. É Deus que manda em mim, não é os outros não. Quem manda em mim é Deus. Se Deus mandou, eu faço. Não é o homem que tem que mandar na gente, é Deus. É Deus que tem que cuidar da sua vida. Você tem que deixar que Deus tome conta da sua vida, para que tudo dê certo na sua vida, para Ele poder te abençoar. Só assim Ele vai te abençoar. Às vezes, ai nossa, mas está tão difícil. Nossa, já aconteceu, às vezes de eu vim, principalmente na quinta-feira, às vezes eu estava ruim, estava com gripe, acordava com gripe. Eu falei, eu acho que eu não vou não. Aí eu pensei, eu falei, quer essa mesma coisa? Vou tomar um remédio e vou. E vim, e melhorei. E vim agradecer a Deus. A gente tem que fazer sacrifícios para Deus. Aqui que a gente vai ser curado, não é em casa. Eu já fui curado aqui. Já fui. Eu tinha um problema no meu pé, na pele do pé, não sarava de jeito nenhum. Aí na hora da ceia eu falei, não, eu vou tomar essa ceia aqui. O corpo, o sangue de Cristo, eu vou ficar curado. E eu fiquei. Eu fiquei curada. Deus me curou. É Deus que cura. Se Deus curou lepra, que é muito pior. Deus ressuscitou mortos, curou gente que não conseguia andar, que estava numa cama, ressuscitou mortos. O que Deus não pode fazer na tua vida se você não se dedicar a Ele totalmente? Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Só que você tem que se dedicar. Você tem que se dedicar. Aí tem gente que fala assim, você às vezes tem alguém doente na sua família, né? Está passando por necessidade, você está cuidando dela, só que às vezes você tem que deixar ela de lado para você poder adorar a Deus. E tem gente que não entende. Nossa, aí você vai lá na igreja, nossa, vai me largar aqui, vai me deixar aqui doente. Não, eu vou lá adorar a Deus, porque tem que ser Deus em primeiro lugar. Sempre. Eu tenho que estar aqui presente, porque Deus está presente aqui nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Jesus está aqui. Jesus sempre está conosco, sempre. Se você estiver em constante oração, se você estiver sempre, né,
lendo a palavra de Deus. Só que se você estiver na igreja é melhor ainda, porque lá você vai adorar a Deus com outras pessoas, unidos, juntos ali. E aí você vem aqui, você pede, aí Deus vai curar aquela pessoa que ficou lá. Tantas vezes eu precisei ajudar a cuidar do meu irmão lá em São Paulo, que ele teve Covid, ele quase morreu. Só que Deus restaurou a vida dele. Eu posso dizer que Deus ressuscitou ele, porque ele teve parada cardíaca, precisou ser entubado 2 vezes, fez transplante de fígado. Mas graças às nossas orações, à nossa união, eu ficava a semana inteira lá. Eu falei assim, não, domingo, eu ia lá em São Paulo, eu ficava lá em São Paulo. E aí, na sexta, no sábado eu vim embora. Eu falei assim, não, eu tenho que domingo estar lá na casa de Deus. E eu vim, eu fui fiel a Deus. E Deus também não deixou de me honrar. E meu irmão hoje, glória a Deus, que já está recuperado. Isso já são 3 anos, porque foi 2021. Então tudo é para a honra e glória do Senhor. Deus vai operar milagres na sua família, através de você. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Através de mim, Deus vai abençoar a minha família. Porque Deus, Ele vê seu coração. Ele sabe que você é dedicado, se você é, se você não é. Não adianta você falar que é aqui na frente das pessoas, depois você sai daqui, você nem lembra que Deus existe. Então Deus sabe, Deus vê e sabe de tudo. Ele sonda seus corações, sonda seus pensamentos, Ele conhece o seu interior, Ele sabe do que você precisa, só que Ele quer que você peça. Então Jesus provavelmente já sabia que teria aqueles leprosos ali que viriam pedir a cura. Então Ele passou ali. Ele passou ali no meio de Samaria. Samaria, né? O pessoal de lá não se dava com os judeus. Então às vezes ele tinha até que desviar dali, porque eles não gostavam. Então ali, nesse caso, ele passou, e aí esses leprosos viram que Jesus estava ali e clamaram, foram lá atrás de Jesus. Nós temos que buscar a bênção. A bênção não vem sozinha assim não, de mão beijada. Nós também temos que fazer a nossa parte. O que eles fizeram? Eles foram. Então quer dizer que o que Jesus fez, que foi no caminho, a hora que eles foram, eles obedeceram e foram curados. Não é parado que você vai ser curado. Não é ficando quietinho ali, não falando nada. Você tem que fazer a caminhada, você tem que ir, você tem que procurar, você tem que fazer. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai abençoar, Deus não vai curar. Você tem que fazer essa parte, você tem que ir. O que eles fizeram? Mesmo ali com dores, eles se uniram. Ali eles estavam unidos na dor, no sofrimento. Eles sentiam as mesmas coisas. E eles se uniram para pedir para Jesus. Eles foram até Jesus. Mesmo muitas vezes eles nem conseguiam andar com dor, porque dói muito. Dói demais. Hoje, graças a Deus, existe a cura para hanseníase. Existe a cura, eles têm que tomar remédio. Eu conheço uma pessoa que tem. Então ela precisa tomar o medicamento certinho. E ela fica curada. Ela pode depois ficar com outras pessoas normalmente, que ele não vai transmitir, porque ela está fazendo o tratamento. Mas naquela época não existia. Então a única cura, a única salvação é Jesus. Então eles viram a oportunidade, eles tiveram a chance e foram até Jesus. Mais importante foi que eles obedeceram. Quando Jesus disse, ide, vá até o sacerdote, eles foram, eles voltaram e começaram a ir. No caminho, eles foram curados. Nós temos que ter mais fé, temos que ter mais convicção que tudo que nós pedirmos a Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Deus não quer que a gente fique doente, Deus não quer que a gente esmoreça. Se
Se nós estamos com uma dor de cabeça, está difícil, está com dor de estômago, nossa, várias vezes eu fiquei aqui com uma dor de estômago, doendo, mas eu estava aqui, ó. Porque em primeiro lugar tem que ser Deus. Mas eu fiquei ali firme, orando, pedindo para Deus, e Deus fez passar a dor. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que procurar a cura, mas a gente tem que ir na presença de Deus para poder pedir. Temos que ir lá, nos humilhar e pedir para que Deus faça. Quando nós fazemos isso, Deus faz, porque Ele vê que você foi humilde, se prostrou aos pés dele e pediu. Aí Deus faz, Deus se alegra disso. E aí, um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. Então eles estavam indo, aí um deles percebeu que estava curado, limpo. O que ele fez? Ele voltou dizendo: glória a Deus, glória a Jesus, amém, obrigado Deus. Um voltou. Você está sendo grato a Deus, você está glorificando a Deus por tudo, mesmo na tribulação. Eu agradeço a Deus em meio a essa situação que estou passando. Glorificado será o nome do Senhor Jesus. Glorificado, tudo isso eu sei que é para a honra e glória de Jesus, que a glória de Deus será manifestada através do que eu estou passando. É Ele que vai ser glorificado. Então ele ficou feliz. E aí o que ele fez? Ele voltou para agradecer. Ele voltou. Ele ficou feliz. Porque ele estava curado. Ele estava limpo. Ele não tinha mais nada. E foi então que Jesus disse. Ele voltou glorificando e caiu aos seus pés. Ele se prostrou aos pés do Senhor. Ele chegou ali e ficou prostrado aos pés do Senhor, agradecendo: obrigado Deus, obrigado Jesus, louvado seja Deus, o nosso Senhor. Ele fez isso, ele foi humilde, ele estava tão agradecido que ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele fez como a mulher lá, que jogou o óleo no vaso de alabastro, ela quebrou e jogou ali aos pés do Senhor. Ela chorava ali aos pés do Senhor, com seus cabelos enxugava os pés dele, depois jogou o óleo ali. Nós temos que fazer isso aos pés do Senhor, se jogar, nos humilhar aos pés do Senhor, para que Ele faça um milagre na tua vida. E aí essa pessoa chegou ali, glorificando a Deus em voz alta, viu? Em voz alta, não fica ali. Amém. Só ali, não, ele fez em voz alta, amém, aleluia, glória a Deus. É o que nós temos que fazer aqui. Nós temos que fazer isso sempre, principalmente aqui na casa de Deus. Temos que glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. E aí ele caiu, se prostrou aos pés de Jesus. E este era samaritano. Ele não era judeu, não era ali do mesmo povo de Jesus, era samaritano. Era um dos que não se davam ali com os judeus. Então ele reconheceu o que Jesus fez por ele, mesmo não sendo do mesmo povo. E aí Jesus perguntou: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 10 ficaram curados, mas os 10 eles foram integrados na sociedade. Só um que foi reintegrado nos céus. Só um se converteu. Só um que aceitou Jesus como seu único Salvador. E ele voltou, agradeceu, deu glória a Deus, se prostrou aos pés do Cristo, dando-lhe graças.
estrangeiro. E Jesus perguntou: não era 10? Cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? De 10, só um agradeceu. Você está sendo grato ou ingrato? Você quer ser salvo? Mas você quer ser limpo também? Tem que ser limpo, mas limpo na sua alma, através do sangue de Cristo Jesus. Nós já fomos lavados, remidos, restaurados. Só que para você ser limpo, você também tem que aceitar. Precisa aceitar Jesus como seu único Salvador, o seu Redentor. Você tem que aceitar. E também ser grato. Principalmente, a pior coisa não é que a gente quer ficar cobrando a pessoa, mas eu acho que a pior coisa que existe é a ingratidão. Você fazer a coisa por alguém e aquela pessoa depois te faz mal, né? Ou fala mal de você. Eu acho que isso que é a pior coisa que pode existir. Uma pessoa ingrata. Então até Jesus aqui, ele reconheceu que aquele que ficou curado, dos 10, só um que agradeceu, só um foi grato. Todos foram curados, mas só um que aceitou Jesus, só um que entrou para o reino dos céus. Por quê? Porque ele foi grato, porque ele se humilhou aos pés de Jesus. Você está sendo grato? Você está sendo grato? Tem que agradecer. Agradeça mais, reclame menos. Não reclamar. Está acontecendo? Amém, amém. Glória a Deus. Nada é para sempre. Vai ter sofrimento? Vai. Mas Deus vai dar força. Deus sempre deu, não é agora que Ele vai abandonar. A pastora Maísa passou por tantas coisas. Precisou fazer várias cirurgias, mas ficou ali firme com Deus. Não reclamou, não murmurou. Ficou ali firme e Deus honrou. Porque ela está aqui agora. Ela está aqui sendo vaso usado por Deus para curar, salvar, libertar, em nome de Jesus, sendo usada para interceder por todos aqueles que precisam. Muitas vezes a carga é pesada, muitas vezes é difícil, mas é Deus que honra, é Deus que está ali, que ajuda sempre. Porque se não tivesse Deus, se não tivesse Jesus, já tinha definhado faz tempo. Todos nós somos assim. Nós temos as nossas lutas, só que só permanecem de pé quem tem Jesus, quem é firme com Cristo. Esse permanece de pé, porque é Deus que sustenta. A hora que você está caído, que você parece que não aguenta mais nada, aí é a hora que Jesus te carrega nos seus braços e te leva. É nessa hora que Jesus te carrega e te leva para onde você está precisando. Então nós não podemos nunca esquecer disso, que é Jesus que está ali ao nosso lado ajudando. E aí Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então precisou ser. É igual acontece a pessoa que é crente e não crente. Os dois são curados. Aí quem vai agradecer, voltar, é o não crente. Então, quem que tem que agradecer? Os dois. Principalmente o crente, porque conhece a palavra, é convertido, né? É para ser convertido. Mas muitas vezes o crente é o que faz mais coisa pior. E às vezes a pessoa que não é crente agradece. Só que tem um defeito: não aceitou Jesus. É preciso aceitar Jesus. Preciso aceitar o quanto antes, porque muitas vezes a gente pensa que dá tempo e às vezes não dá. A gente não sabe. A gratidão é menor das virtudes, porque antes de tudo é uma obrigação.
A gratidão é uma obrigação que nós temos que ter para com as pessoas. Mas a pior de todas é a ingratidão. A ingratidão é a pior de todas. Você não ser grato, principalmente a Deus, então, é um pecado. Pecado mortal, porque Deus... Tem gente que faz assim. Deus te dá emprego, você consegue, você prospera. Aí a pessoa, em vez de agradecer, graças a Deus, ó, Deus me ajudou, Deus me deu uma casa, Deus me deu um emprego, eu tenho meu salário. Aí tem gente que fala, olha, graças a Deus, eu consegui, eu fiz isso, eu... Não agradece, não agradeceu a Deus. Deus deu oportunidade, Deus dá chance, e a pessoa não sabe aproveitar. Ela quer ser só ela, porque ela sabe, porque ela é bonzão, né? Não sabe agradecer, só quer ser o melhor, mas não somos nada. Não somos nada, perante Deus não somos nada, porque o maior de todos mesmo é Jesus. É Jesus que tem que estar na nossa vida, sempre em primeiro lugar. Deus tem duas moradas, uma no céu e uma no coração de quem é agradecido. Você quer que Deus faça morada no seu coração? Seja grato. Mais grato a Ti, Senhor, mais grato a Ti. Temos que ser gratos a Deus, gratos ao nosso Senhor, que Ele merece tudo. Deus merece tudo. Toda a honra, toda a glória, todo o poder que seja dado somente a Ti, Jesus. É somente Deus que pode fazer o impossível na sua vida. O que eles fizeram aqui? Eles estavam leprosos, todos cheios de feridas, todos podres, fedendo em vida. Aí o que eles fizeram? Eles não podiam fazer nada, a não ser procurar Jesus, que estava ali na frente dele. A cura estava nos olhos, na frente. Então era impossível para eles serem curados. Só que para Jesus tudo é possível. Para Jesus tudo é possível, não existe impossível para Deus. Nós temos que fazer o nosso possível. Então eles fizeram o possível, foram lá. O impossível foi Jesus que fez na vida deles, que os curou. Então é como sempre eu comento, a minha causa na justiça parece tão impossível para mim. Para mim é impossível, mas para Deus não é. Então está na mão dele, é ele que vai resolver. E para a honra e glória de Jesus eu vou testemunhar aqui o que Deus fez na minha vida. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado.